escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. A paz do Senhor, queridos juniores, tudo bem com vocês? Bom, há alguns dias, que eu não apareço para dar aula, mas sabe, eu estava gostando demais da tia Neide dando as aulas dessa série Conhecendo Deus, porque eu estava aprendendo muito, estou aprendendo muito com ela nas suas aulas, e é tão bom olhar para ela, Ela está tão bonita, tão colorida, com aqueles chapéus que não dá vontade nem que a aula acabe. Graças a Deus, Deus abençoe, tia Neide, temos aprendido muito com as suas aulas. Mas hoje eu estou aqui e estou muito feliz para ministrar uma aula, a primeira aula dessa série Conhecendo Deus, A tia Neide já tem ministrado muitas aulas, mas comigo é a primeira aula e eu estou muito feliz. Então, vamos orar para começar a nossa aula? Feche seus olhos. Querido Deus, neste dia eu quero agradecer ao Senhor por nos dar a oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre o Senhor, sobre o Senhor que é o nosso Deus tão maravilhoso e que tem cuidado tanto de nós. Abençoa cada aluno, abençoa a tia Neide, abençoa a minha vida. Senhor, fala conosco neste dia. Senhor, abre o nosso coração para que nós venhamos compreender quem realmente o Senhor é. Sabemos que vamos passar a eternidade inteira te conhecendo. O conhecimento do Senhor não tem fim. Mas, Senhor, conhecer o Senhor nessas lições está sendo maravilhoso. E nós estamos aprendendo a te amar mais. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. O nosso versículo de hoje, ele está aqui na primeira epístola de Pedro, tá? Lá no finalzinho da Bíblia, perto de Apocalipse, Perto de Apocalipse. E aqui está na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que quer dizer esse versículo? Talvez você não tenha entendido, por ter a palavra ansiedade, você fala, eu não entendo muito bem. Mas o que está falando quando Pedro diz, lançando sobre ele? Ele quem? Deus. Então ele está dizendo, entreguem a Deus todas a vossa ansiedade. O que é ansiedade? As preocupações que são ocasionadas pelos problemas da vida. Então é como se ele dissesse, entreguem a Deus todas as vossas preocupações, porque Ele, Deus, tem cuidado de vocês. É isso que quer dizer o nosso versículo. Deus tem cuidado de nós. Deus tem providenciado tudo que nós precisamos para a nossa vida. Mas falando em providência, em provisão, é exatamente sobre isso que a nossa lição vai falar hoje. A lição do domingo passado, nós aprendemos que o nosso Deus, ele é fiel. E nessa lição, nós vamos aprender que o nosso Deus, ele é provedor, ele também é provedor, ele provê as nossas necessidades. Mas para entendermos a nossa lição de hoje, nós precisamos saber o que é provisão. E o que é provisão? Provisão é a ação de prover, providenciar, abastecer o necessário ao sustento de uma pessoa, de uma comunidade e de uma família. Isso é provisão. Já que nós entendemos o que é provisão, vamos para a nossa lição de hoje. Ela vai falar muito conosco. Vocês estão vendo esse cesto aqui? Esse cesto, ele está vazio.
E a utilidade do cesto é para que a gente coloque alguma coisa, seja pães, alimento, frutas, não é verdade? Mas esse cesto está vazio. Imagine como fica o coração da gente, como fica o seu coração quando em nossa casa nós temos um cesto vazio, sem ter nada para colocar dentro dele, né? Estamos assim, sem provisão, sem algo para que precisamos para aquele dia. E aí nós olhamos e não temos aonde recorrer, não temos recurso para encher o nosso cesto. E aí imagine como fica o nosso coração. Sabe como fica o nosso coração? O nosso coração, ele fica, preocupado. O nosso coração, ele fica triste. O nosso coração fica assim, ansioso. O nosso coração fica com muito medo, não é? Quando nós olhamos e o nosso cesto está assim, vazio, quando precisamos de algo e não temos, o nosso coração fica cheio desses sentimentos. Mas isso não precisa ficar assim. Calma, tem uma solução, Não precisa, tem um segredo que pode mudar toda a história. E o segredo está em uma palavrinha pequenininha, mas ela é como uma chave que abre o celeiro do Deus provedor. E assim nós podemos ter todas as nossas necessidades supridas. A palavra-chave é fé. Fé. Nós precisamos ter fé nesse Deus provedor. Precisamos ter fé nesse Deus que cuida de nós, que prometeu que não iria deixar faltar nada do que necessitamos para viver nessa terra. Precisamos conhecer esse Deus provedor, e é isso que essa lição vai nos mostrar nesse dia. A Bíblia, ela está cheia de histórias que falam da provisão de Deus, que falam desse Deus provedor. Vocês conhecem a história da viúva de 2 Reis, capítulo 4? Vamos relembrar essa história? Ela é uma história muito linda da provisão de Deus para uma viúva. Bom, a história ela é a seguinte: tinha uma mulher, seu esposo e seus 2 filhos. Uma família feliz. O esposo dessa mulher, ele era servo do profeta Eliseu. Ele era servo de Eliseu. Vocês lembram quem era Eliseu? O profeta, que nós já vimos tantas histórias, sobre ele. Pois é, chegou um dia muito triste para essa mulher. O marido dela faleceu, morreu e deixou muitas dívidas para ela. E essa mulher não tinha com que pagar as dívidas. E não demorou muito, e os homens para quem o seu marido devia estavam lá em sua casa, batendo, cobrando a dívida. E aquela mulher não tinha bem algum para pagar aqueles homens. Então, eles falaram: nós vamos levar seus 2 filhos como escravos para pagar a dívida. Com certeza, aquela mulher ficou com o coração com todos esses sentimentos que eu disse ainda há pouco. Triste, abatida, com muito medo. Mas essa mulher foi ao homem certo. Ela foi ao homem de Deus, a Eliseu. E chegou em Eliseu e contou toda a história, o que estava acontecendo. E Eliseu falou: o que se há de fazer por você? E ele pensou um pouquinho e disse: o que você tem em casa? E ela falou: eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. E Eliseu
pensou um pouquinho e falou: bom, então você vai para sua casa, você vai pegar muitos vasos emprestados, muitos, quantos você conseguir. E você vai entrar para dentro da sua casa, vai fechar a sua porta e você vai derramar esse azeite nesses vasos até que todos fiquem cheios. E aquela mulher não questionou com Eliseu, dizendo: como? A minha botija só tem um pouquinho de azeite, como eu poderia encher tantos vasos? Não, ela não fez isso. Aquela mulher usou o quê? A fé. E foi a fé, assim, isso mesmo. E foi para sua casa e fez exatamente como o profeta lhe mandou. Ela pegou muitos vasos emprestados com seus vizinhos, fechou as suas portas e ali ela começou a derramar em cada vaso o azeite até que todos se encheram. Quando terminou, ela ainda perguntou aos seus filhos: ainda tem mais vasos? E eles: não tem, acabaram os vasos. E então o azeite parou. Ela viu aquele grande milagre que aconteceu e voltou ao profeta e falou: olha, eu enchi todos os vasos e agora o que eu faço? E Eliseu falou assim: você vai vender agora esse azeite, você vai pagar a sua dívida e você vai viver do resto com seus filhos. Eu vejo aqui nessa história o grande milagre do Deus provedor para essa mulher. E ela foi a pessoa certa, ela foi ao homem de Deus. E ela também usou a sua fé para que fosse possível o milagre acontecer. O milagre aconteceu porque ela teve fé no Deus que é provedor. E então Deus supriu todas as suas necessidades. Deus cuidou dela e de seus filhos e não permitiu que eles fossem levados como escravos. Deus cuidou daquela mulher e seus filhos. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua família. E às vezes você pode perguntar: tia Elaine, em que situações eu posso ver o cuidado de Deus para comigo e com a minha família? Você vai ver, você vê o cuidado diário de Deus com você e com a sua família quando Deus provê a casa para você morar, quando Deus provê o alimento para você comer, a água, quando Deus provê a roupa para você vestir, quando Deus provê o calçado para você calçar, quando Deus provê o emprego dos nossos pais. Tudo isso é o cuidado, é a provisão diária de Deus. E quantas vezes nós não reconhecemos o cuidado de Deus diário conosco e reclamamos e queremos aquilo que não temos. E às vezes aquilo que não temos nem precisamos, não é verdade? E não reconhecemos aquilo que temos em casa. A hora do almoço, a gente senta na mesa para almoçar e reclamamos da comida. A hora de ir para a escola, temos que ir a pé, reclamamos porque não temos uma bicicleta para ir para a escola. E assim reclamamos e reclamamos daquilo que não temos e não agradecemos por aquilo que temos, que é o cuidado de Deus. Deus sempre dá o que necessitamos, o suficiente para a gente viver. Não é verdade? Nós precisamos ser gratos a Deus. Nós precisamos, porque a ingratidão é um pecado. Reclamarmos é pecado. E nós precisamos ter o nosso coração grato por aquilo que Deus está fazendo sempre pela nossa vida, que é o grande cuidado de Deus para conosco. E a pessoa que tem o coração grato, ela não fica triste por aquilo que ela não tem. Mas ela tem seu coração, cheio de alegria. Ela tem seu coração cheio de convicção, de fé, que Deus, mesmo não tendo aquilo que ela almeja no momento, ela tem fé que Deus pode conceder. E ela tem tranquilidade para esperar o tempo de Deus, né? Dar aquilo que Ele quer tanto. O que você quer? O que você tem pedido a Deus que você ainda não recebeu? Então não reclame, tenha fé, tenha tranquilidade, espere. O nosso Deus, Ele não supre somente as nossas necessidades, mas o nosso Deus, Ele tem prazer também de suprir os nossos desejos.
É uma bicicleta que você quer? Então espere no Senhor, que você vai receber sua bicicleta. Mas tenha tranquilidade, seja agradecido a Deus por tudo, tá bom? Você tem algum testemunho da provisão de Deus? Faça um vídeo, conta para nós no grupo. Nós vamos ter imenso prazer de ouvir seu testemunho. Vai edificar a nossa fé, alegrar o nosso coração. Tá bom, Junior? Conta para nós. Eu sei que muitos de vocês têm muitos testemunhos. Eu tenho muitos. A tia Neide também. Então conta pra gente. Tá bom? Mas a nossa aula não acabou. Agora eu quero falar com você, Junior, criança, que está aí ligadinho ouvindo essa aula. Eu quero falar com você que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador. A provisão de Deus, ele é como presentes para a nossa vida. É a demonstração do cuidado de Deus para conosco. Mas a maior demonstração do cuidado de Deus para conosco não é a roupa, o calçado, o vestido, o carro, a bicicleta, a casa, o trabalho, não. A maior demonstração do cuidado, da provisão, a maior provisão de Deus para a nossa vida foi ter dado Jesus Cristo para vir ao mundo, para nos salvar. Jesus Cristo, o Filho perfeito de Deus, que veio para nos tirar do pecado, que estava nos separando de Deus e ia nos separar de Deus para sempre, se Deus não tivesse amado tanto o mundo a ponto de entregar Jesus para morrer em nosso lugar. Jesus veio, morreu na cruz do Calvário para nos perdoar os pecados. Ele ressuscitou para poder nos dar vida eterna. Isso é mais importante do que tudo que nós possamos adquirir nessa terra. Toda a riqueza do mundo vai ficar aqui. Mas quando eu morrer, quando você morrer, se nós tivermos Jesus como nosso Salvador, nós temos endereço certo. Nós vamos morar no céu e lá nós não vamos ter cesto vazio. Lá nunca vai faltar nada para nós. Lá é só gozo, alegria, paz, tá? Por toda a eternidade. E tem uma coisa, nós vamos passar toda a eternidade conhecendo Deus. Isso é maravilhoso, enche meu coração de emoção só de pensar que logo, logo nós vamos para o céu, porque temos Jesus como nosso Salvador. Você quer receber Jesus hoje? Então ore comigo. Senhor Jesus, obrigado por ter enviado seu Filho. Eu creio no sacrifício do seu Filho por mim. Creio que ele morreu e ressuscitou para me salvar. Perdoa o meu pecado. Escreva o meu nome no livro da vida e me ajude, Senhor. A partir de hoje, eu quero o Senhor como meu Salvador e meu Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. A nossa aula chegou ao fim. Espero que você, tenha assim sido muito ministrado, porque nós estamos orando muito em prol dessas aulas para que o Espírito Santo fale com vocês. Então, até o próximo domingo, com certeza a tia Neide, a tia Neide tem uma aula maravilhosa, porque estamos falando de Deus, então as nossas aulas são maravilhosas para ministrar para vocês. Um beijo grande, uma boa semana, fiquem com Deus, eu amo vocês.